Imagine um mundo onde cada decisão financeira pode mudar o destino de impérios, onde um simples movimento na bolsa transforma desconhecidos em lendas. Agora, feche os olhos e pense: o que diferencia um investidor comum daqueles que entram para a história? Seria apenas sorte ou existe uma fórmula secreta que atravessa séculos? De Wall Street às ruas movimentadas de Londres no século XIX, de mercados emergentes a crises que abalaram nações inteiras, alguns nomes se destacaram como verdadeiros mestres da estratégia, capazes de enxergar o invisível quando todos olhavam na direção errada. Homens que desafiaram o medo coletivo, que apostaram quando ninguém ousava e que, com isso, deixaram marcas eternas no sistema financeiro global. Mas quem são esses gigantes que moldaram a maneira como entendemos investimentos até hoje? Quais decisões tomaram em momentos de caos que mudaram para sempre o jogo do dinheiro? E, o mais instigante, o que podemos aprender com eles para aplicar em nossas próprias vidas, mesmo séculos depois? Prepare-se para uma viagem cinematográfica pela história do capital, da audácia e da visão de futuro. Fique até o fim para descobrir os 5 melhores investidores da história e as lições atemporais que eles nos deixaram. A história dos grandes investidores começa muito antes da era digital, antes mesmo dos arranha-céus de Nova York se tornarem símbolos da economia mundial. Imagine uma Londres do século XIX. Ruas cobertas de névoa, charretes cruzando a cidade e, dentro dos cafés, homens de cartola discutindo cifras, dívidas e rumores sobre guerras. Foi nesse cenário que Nathan Rothschild construiu uma reputação lendária. Conta-se que, após a Batalha de Waterloo, ele teria utilizado informações privilegiadas para antecipar movimentos do mercado britânico. Enquanto outros investidores hesitavam diante do medo, Rothschild comprava títulos quando todos vendiam. Verdade ou mito, essa história o imortalizou como um símbolo de visão estratégica e ousadia. Ele não apenas multiplicou sua fortuna, mas ajudou a consolidar a influência financeira da família Rothschild, que se estendeu por toda a Europa. Avançando no tempo, chegamos à virada do século XX. Em meio a uma América que se industrializava rapidamente, um jovem chamado Jesse Livermore começou sua trajetória como operador de pregão. Conhecido como o Grande Urso de Wall Street, Livermore construiu e perdeu fortunas, sempre com apostas audaciosas em momentos de crise. Em 1907, quando o pânico tomou conta dos mercados, ele não apenas sobreviveu, mas enriqueceu, tornando-se uma figura quase mítica. Enquanto isso, em outra era e em outro estilo, Benjamin Graham surgia como o pai do investimento em valor. Diferente dos jogadores de risco, Graham acreditava em disciplina, estudo profundo de balanços e paciência quase filosófica. Seu livro, O Investidor Inteligente, se tornou uma bíblia para gerações futuras, inclusive para um jovem aprendiz que se tornaria o investidor mais famoso do século XX, Warren Buffett. E não podemos esquecer de John Templeton, que atravessou o Atlântico para se tornar pioneiro em investimentos globais. Quando muitos acreditavam que as fronteiras financeiras eram limitadas, ele enxergou oportunidades em mercados distantes, diversificando seu portfólio em escala mundial. Templeton apostava contra o pessimismo, comprando ações em momentos de guerra e recessão, sempre com resultados impressionantes. Essa primeira parte nos mostra como, em épocas e contextos diferentes, esses homens surgiram não apenas como investidores, mas como visionários. Eles souberam observar o caos com olhos diferentes, identificando não apenas riscos, mas também portas abertas para a construção de impérios financeiros. Hoje, quando pensamos em investimentos, estamos diante de telas brilhantes, gráficos em tempo real e algoritmos de alta frequência. Mas, no fundo, as lições desses pioneiros ainda ecoam: coragem diante da incerteza, paciência em meio à pressa e visão quando a multidão se perde em pânico. Essas histórias não são apenas sobre dinheiro, são sobre como mentes extraordinárias conseguem transformar crises em oportunidades e dúvidas em convicções. A cada passo, estamos mais próximos de entender o que realmente diferencia os maiores investidores da história. À medida que avançamos pela linha do tempo, vemos que os feitos desses gigantes deixaram marcas permanentes.
Suas estratégias não foram apenas atos isolados, moldaram mercados inteiros e inspiraram escolas de pensamento econômico. Nathan Rothschild, por exemplo, demonstrou que informação é poder. No século XIX, quando comunicações eram lentas, sua rede de mensageiros e agentes lhe dava uma vantagem incomparável. Essa noção de informação privilegiada inaugurou a importância da velocidade e da inteligência de mercado, algo que hoje ecoa nos algoritmos e nas análises em tempo real. Jesse Livermore, por sua vez, mostrou o lado sombrio do risco. Embora tenha construído fortunas imensas prevendo quedas do mercado, sua vida pessoal foi marcada por instabilidade e tragédia. Sua história é um lembrete poderoso. O investimento pode trazer riqueza, mas também exige equilíbrio emocional e autodomínio. Livermore se tornou um mito que até hoje inspira e assusta investidores. Benjamin Graham trouxe racionalidade ao jogo. Ao defender que o valor real de uma empresa estava em seus fundamentos, ele criou um método que virou antídoto contra a especulação desenfreada. Seus ensinamentos moldaram não apenas Warren Buffett, mas também incontáveis gestores ao redor do mundo. E é justamente Buffett que personifica o sucesso da paciência. Conhecido como o Oráculo de Omaha, Buffett transformou uma pequena firma, a Berkshire Hathaway, em um conglomerado bilionário, guiado por princípios simples: investir no que entende, pensar no longo prazo e nunca subestimar o poder dos juros compostos. Em um mundo obcecado por ganhos rápidos, Buffett se tornou a prova viva de que consistência supera a impulsividade. John Templeton, por fim, deixou um legado de coragem intelectual. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando muitos viam apenas destruição, ele comprou ações de empresas depreciadas. Décadas depois, essa ousadia se mostrou visionária. Templeton ensinou que os melhores investimentos muitas vezes estão escondidos onde ninguém tem coragem de olhar. O impacto desses 5 nomes transcende as páginas da história financeira. Eles não apenas acumularam riquezas, mas transformaram a forma como pensamos o dinheiro, a estratégia e até mesmo o risco. Hoje, escolas de negócios, investidores iniciantes e até grandes fundos ainda estudam seus movimentos como verdadeiras lições de sobrevivência e prosperidade. Seja a ousadia de Rothschild, a audácia de Livermore, a disciplina de Graham, a paciência de Buffett ou a visão global de Templeton, todos compartilharam uma característica comum: a capacidade de pensar diferente da multidão. E talvez seja essa a maior lição. Os grandes investidores não seguem o fluxo, eles o criam. Ao desafiar a lógica de suas épocas, eles abriram caminhos que ainda seguimos. Mas resta a pergunta: o que nós, no presente, podemos realmente aprender com eles? Chegamos ao final dessa jornada e, olhando para trás, percebemos que os 5 melhores investidores da história não foram apenas homens ricos, foram narradores silenciosos do comportamento humano diante do dinheiro. Cada um, à sua maneira, mostrou que investir é muito mais do que números em uma planilha. É sobre entender a psicologia das massas, reconhecer o medo coletivo e, sobretudo, ter coragem de caminhar na direção oposta. Em tempos de pânico, Rothschild enxergava oportunidades. Em meio ao colapso, Livermore encontrava espaço para crescer. Graham nos lembrou que paciência e método são escudos contra a impulsividade. Buffett mostrou que consistência pode superar gerações. E Templeton nos ensinou que o mundo é maior do que nossos próprios limites geográficos. Essas lições permanecem vivas e mais atuais do que nunca. Hoje, quando enfrentamos crises globais, oscilações nas bolsas e incertezas sobre o futuro da economia, suas histórias nos convidam a refletir. Estamos preparados para enxergar além do caos? Mais do que fórmulas prontas, esses homens deixaram princípios que atravessam séculos. A coragem de investir quando todos fogem, a paciência de esperar quando a pressa domina, a disciplina de manter a lógica em meio à emoção e a visão de acreditar em possibilidades que parecem impossíveis. No fundo, ser investidor não é apenas comprar e vender, é entender que cada decisão carrega consigo um pedaço da nossa própria visão de mundo. E talvez seja por isso que essas histórias nos fascinam tanto, porque, de alguma forma, nos vemos nelas. Agora, a pergunta se volta para você. Qual dessas lições mais ressoa com a sua vida? Será a paciência de Buffett?
a ousadia de Templeton ou a racionalidade de Graham? Se essa viagem pelo mundo dos maiores investidores da história te inspirou, não esqueça de deixar seu comentário, compartilhar sua visão e se inscrever no canal Mundo Enriquecedor. Aqui, continuaremos explorando histórias que mostram como o dinheiro molda destinos, impérios e até mesmo o futuro da humanidade. E lembre-se, o verdadeiro investimento não está apenas no mercado, mas na forma como aprendemos com o passado para construir o futuro.